Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo aqui do canal Só Números e nessa aula eu vou resolver dois exemplos que envolvem o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1 e também a derivada regra da cadeia. Aqui nós temos um que envolve aqui a substituição U igual a tangente x e a resposta D1. O outro exemplo eu já fiz e se você estiver precisando aprender isso, estiver curioso, então vamos acompanhar essa aula, beleza? Um abraço, bons estudos e vamos lá! Pessoal, dando continuidade então à resolução dos nossos exemplos que envolve o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, nós temos aqui que calcular a derivada de y, que foi definida como a integral de 3 até a raiz de x, de cosseno t sobre t dt. Então a primeira parte que eu vou fazer é escrever a derivada dos dois lados. Então aqui eu tenho a derivada de y em relação a x. Isso aí tem que ser igual a derivada em relação a x dessa integral aí. E aqui eu vou escrever um pouquinho diferente, tá? Então vai ser de 3 até x elevado a 1 sobre 2. Beleza? Só tirei da raiz aqui. Cosseno t sobre t dt. Aí nós já sabemos então que aqui no limite superior nós vamos ter que mudar a variável. Então eu vou chamar isso aqui de u. Então eu vou fazer de vermelho aqui. Se eu considerar que u é igual a x elevado a 1 sobre 2, então nós temos que a derivada de u é igual a 1 sobre 2x. Na derivada, você abaixa o expoente e tira 1, então meio menos 1 vai sobrar menos meio. Tranquilo? Melhorando isso aqui, então... E aqui ainda falta o dx. Melhorando isso aí, então eu tenho que du sobre dx, passei o dx para o outro lado dividindo, é igual a 1 sobre o 2 que já está aqui embaixo. Esse carinha que tem um expoente negativo vai para baixo e o meio então vai ficar dentro de uma raiz. Perfeito, melhorei isso aí. Agora eu vou voltar lá. Então eu tenho que a derivada de y em relação a x, nós vamos simbolizar por y', é igual. Como eu mudei a variável aqui, eu estava trabalhando com x, agora eu vou trabalhar com u. Então eu tenho que derivar em relação a u, depois derivar u em relação a x, tá? Então eu vou fazer aqui, du, então a derivada em relação a u, da integral de 3 até u, cosseno t sobre t dt. Depois que eu fizer essa derivada, então derivei em relação a u, agora eu vou lá e derivo u em relação a x. Perfeito? Continuando aqui, lembrando que essa parte aqui eu fiz um pouquinho com mais calma nas aulas anteriores, né? Continuando aqui então, eu vou ter lá em cima que y' é igual a derivada em relação a u da integral em relação a u, operação inversa, uma cancela a outra. Então aqui sobrou cosseno, só que muda a variável. Então sobrou cosseno u dividido por u vezes du dx. Só que nós sabemos que o du dx está aqui, tá? Só que por enquanto eu vou escrever assim, du dx. Aí agora eu mudo todas as variáveis de uma única vez. Então eu tenho que a derivada y' é igual ao cosseno. Quem é o u? U é raiz de x, tá? Só vou mudar aqui, então vai ser raiz de x dividido por raiz de x vezes du dx, que é 1 sobre 2 raiz de x. Multiplicando aqui no denominador, então, eu tenho cosseno da raiz de x dividido por 2 raiz de x vezes raiz de x, vai dar 2 raiz de x ao quadrado, né? Então vai dar 2x. Beleza, pessoal? E com isso, então, nós finalizamos a derivada dessa função aqui.
Vamos resolver mais um exemplo. Vamos lá. Pessoal, nesse próximo exemplo, então nós temos que calcular a derivada em relação a x da integral de 2 até tangente x da função 1 sobre 1 mais t quadrado dt. Perfeito? Veja que aqui no limite superior da nossa integral nós temos tangente de x. Então eu vou ter que usar a regra da cadeia e trocar essa variável aqui. Eu vou chamar isso aí de u. Eu sei que u então vai ser tangente x. Como eu vou calcular a derivada passo a passo, eu não vou usar nenhuma regrinha pronta, então eu vou transformar a tangente x. Então eu sei que u é seno x dividido por cosseno x, certo? E agora eu vou derivar dos dois lados usando a regra do quociente. Então aqui eu tenho que du é igual, conservo o denominador, cosseno x, e multiplica pela derivada do numerador. Derivada de seno, cosseno, menos, aí agora preservo o numerador, seno x, e multiplica pela derivada do denominador. A derivada de cosseno é menos seno, com esse menos vira mais, então aqui, seno x. Beleza? Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, cosseno ao quadrado x, vezes dx. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o dx dividindo, então aqui eu tenho du dx igual, aqui eu tenho cosseno x ao quadrado, então eu tenho cosseno ao quadrado x mais seno ao quadrado x, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado x. Beleza? Vou melhorar isso aqui um pouquinho mais. Aqui eu ainda continuo com du dx. Isso aí é igual. Aí lembrando lá da relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então isso aí é 1 sobre cosseno ao quadrado x. Melhor ainda, eu tenho então que du dx é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado x, nada mais é que secante ao quadrado x. Tranquilo? Então agora eu vou copiar aquela integral lá, vou fazer de outra cor agora, ó. Só que agora eu mudei a variável, tá? Eu estou integrando em relação a u, derivando em relação a u. Então vai ficar assim, ó, a derivada em relação a u da integral de 2 até u da função 1 sobre 1 mais t quadrado dt. Então, ó, derivei em relação a u, que é a minha nova variável. Agora eu tenho que derivar u em relação a x, du dx. Tranquilo. Aí nós vamos aplicar então agora o nosso teorema fundamental do cálculo, parte 1. A derivada de u com a integral aqui com o limite superior e u, um cancela o outro, sobra apenas a função trocando o t pelo u. Então aqui vai ficar 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes du dx. Du dx. Tranquilo, né, pessoal? Até aí tá bem tranquilo. Agora nós vamos voltar à variável. Veja que eu tenho aqui o u, só que o u nada mais é que tangente de x. Então eu tenho que 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x vezes du dx, nada mais é du dx que secante ao quadrado x. Secante ao quadrado x. Pessoal, deixa eu ir colocando um monte de sinal de igual aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer de verde aqui embaixo um negócio para você lembrar aqui, tá? Então você tem a seguinte situação, ó. Você tem que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Tudo bem? Isso é a relação fundamental da trigonometria. Se eu dividir agora todo mundo por cosseno, ó, vou dividir aqui por cosseno ao quadrado, vou dividir esse por cosseno ao quadrado e vou dividir aqui por cosseno ao quadrado.
Se eu dividir todos os termos por cosseno ao quadrado, eu obtenho a seguinte relação, ó. Seno quadrado x por cosseno ao quadrado x, isso aí é tangente ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado x por cosseno ao quadrado x, 1, igual 1 sobre cosseno ao quadrado x, nada mais é que secante ao quadrado de x. E veja que aqui embaixo eu tenho 1 mais tangente ao quadrado. Então, no lugar de 1 mais tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado. Então, com isso, eu tenho aqui 1 sobre secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Isso aí é igual. Você tem secante multiplicando, secante dividindo, cancela, cancela. Então, aquela derivada linda lá deu 1. Beleza, pessoal? Veja que esse exercício foi bem bonitinho, né? Esse aqui foi bem legal, tá? Então, nós fizemos aqui 2 exemplos nessa aula de derivada de funções que são definidas como integrais, usando lá o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Depois eu vou colocar mais exercícios aqui e também vou gravar a parte 2 desse teorema, beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!